Agora me diz, parece que essa pele é a mesma desta pele? Bom, minha pele já está limpa. Já lavei o rosto com sabonete em gel, porque eu tenho pele oleosa, então eu sempre uso produtos em gel. Mas agora eu vou fazer a hidratação abaixo dos olhos e eu vou usar esse hidratante da Nivea. Você pode usar o hidratante que você tiver aí. Eu gosto de usar esse hidratantezinho da Nivea porque ele é um hidratante bem potente e não vai deixar a maquiagem craquelar ou acumular, né, abaixo das linhas de expressões, porque vai manter a água na pele e isso faz com que a make deslize mais facilmente, principalmente a base. Já no restante do rosto, né, aqui no centro do rosto, eu vou usar esse outro hidratante Nivea. Esse é um hidratante para pele negra, né, ele foi desenvolvido para as necessidades da pele negra. E esse hidratante, gente, ele é maravilhoso. Ele deixa uma sensação na pele como se você tivesse usado o Blur Mágico da L'Oréal Paris. Ele é 5 em 1, então ele uniformiza o tom da nossa pele, deixa a textura da pele mais lisinha mesmo, como se você estivesse usando um primer. Eu gosto muito do efeito desse hidratante na minha pele. E como essa make é uma make para deixar a pele assim bem lisinha mesmo, eu aplico o hidratante. Esse hidratante da Nivea. Ele é 5 em 1, deixa eu ver, não. Ele é 7 em 1. Agora eu venho com a blindagem. Essa blindagem da Max Love, que por sinal me surpreendeu. Eu comprei essa blindagem para testar e eu realmente gostei do resultado dela. Normalmente eu uso o Fix da Visela, mas eu quis testar essa blindagem para ver como que ela ia ficar. E realmente ficou boa, muito boa. Bom, pessoal, a partir daqui o vídeo será narrado, porque como eu tô gravando num feriado, tá muito barulho aqui em volta e para não ter interferências eu vou narrar o vídeo. Agora eu vou fazer a aplicação do Blur Mágico da L'Oréal Paris. Gente, esse produto é um produto que eu amo, há quem não goste dele, mas o Blur Mágico, ele é um alisador de pele, ou seja, ele vai fechar os poros, vai deixar a pele com a textura bem lisinha, além de também ajudar na fixação da maquiagem. Mas é importante que você entenda sobre produtos antes de estar fazendo alguma misturinha aí, para que você tenha um ótimo resultado da sua make. E se você não entende sobre composições de produtos, sobre produtos de maquiagem, tipos de pele, eu vou deixar o link do meu curso, que lá eu falo não só somente sobre compatibilidade de produtos, mas também sobre incompatibilidade, o que é essencial para que a sua make dure, não craquele e não abra aí ao longo do dia. Enquanto o Blur Mágico descansa na minha pele, eu vou preencher as falhas da minha sobrancelha. E por que eu falei que o produto está descansando na minha pele? Lembre-se que a gente está construindo camadas. Então, para não misturar tudo, é importante deixar a pele absorver cada produto e aí sim você vem depois com a base. Então, enquanto o Blur Mágico está aqui na minha pele, eu vou preenchendo as falhas da minha sobrancelha. E, gente, perceba como que eu tô suando. Dá pra ver ali pelo bigode, pelo buço, né? Que tá bem suado, porque tá muito calor aqui no interior do Rio de Janeiro. Mas voltando para a sobrancelha, eu gosto de começar preenchendo ao ponto alto, depois eu faço na parte de baixo e aí venho com a escovinha esfumando todo esse lápis que eu apliquei aqui. Observe que a sobrancelha fica suave, não fica marcada e nem pesada, eu gosto de deixar esse efeito bem natural. Agora eu vou fazer a delimitação da minha sobrancelha. Eu tô usando base, mas você pode usar corretivo. É porque eu tenho uma pele madura, então sempre eu opto por produtos mais leves. E a delimitação é basicamente corrigir qualquer marquinha que tenha ficado fora aqui, qualquer tracinho que possa ter saído. Vem como se fosse uma borrachinha. Com pincel língua de gato, eu vou passando ali bem rente ao início do nascimento ali dos fios e vou limpando, deixando tudo bem limpinho. Vou aplicando com pincel língua de gato, perceber que essa base é bem leve, bem fluida. E eu vou fazer a aplicação também na parte de cima, porque apesar da minha sobrancelha estar com esse aspecto mais natural, eu quero deixar ela mais destacada, eu quero deixar ela mais marcadinha.
Não vai ficar tão marcada em relação ao produto, mas ela vai ficar mais arrumadinha, digamos assim. Nessa hora, amiga, se você não tem experiência, apoie um braço sobre a mesa, sobre uma superfície. Isso vai te dar mais firmeza e precisão, para que você possa estar fazendo esse traço, como eu fiz aqui, que fica bem direitinho. Agora, para esfumar a base que eu apliquei, ou o corretivo, se você preferir, para estar delimitando a sobrancelha, eu venho com um pincelzinho fofo e observe que eu vou dando batidinha e fazendo movimentos circulares para esfumar essa base ou corretivo. Fica leve e fica bem bonito o acabamento. Agora eu vou fazer uma coisa que muitas de vocês fazem e muitas vezes dá errado e que vocês têm vontade de fazer, que é a camuflagem das olheiras. Observe que eu estou utilizando batom. Esse não é um batom vermelho, daquele vermelhão, mas ele tem o fundo alaranjado, que é essencial para estar cobrindo as olheiras. Como a minha olheira não está muito escura, eu estou usando esse batom mais alaranjado. Mas eu já fiz aqui camuflagem com batom vermelho, já ensinei como fazer. Se você não aprendeu, quer aprender, então observe agora esse passo. Percebe que eu tô com um pincelzinho língua de gato e eu vou dando batidinhas, aplicando ali na parte do bigode, né, na parte do buço, que eu tenho sim, gente, muito cabelinho aqui nessa parte. E mesmo eu fazendo a depilação, fica escuro. Tem alguma hiperpigmentação, né, que é o lado da boca, eu tenho melasma, então eu vou camuflando com o batom. Agora é um passo essencial, que se você não fizer isso, na hora que você aplicar a base, vai misturar tudo, e aí vai ficar aquela mistureba e o tom da pele vai ficar meio vermelhado. Você precisa selar antes de aplicar a base. Então, eu selei tudinho direitinho, agora eu vou fazer a aplicação da base. Antes de aplicar a base em todo o meu rosto, eu tô fazendo o quê? Eu tô aplicando uma outra base que tem um efeito acetinado e eu tô usando essa base como corretivo, porque eu já falei, eu tenho pele madura e eu não quero usar um corretivo pesado, eu quero deixar essa parte aqui dos olhos com efeito mais acetinado. Por isso, eu apliquei essa outra base. Agora, no restante do rosto, eu vou fazer a aplicação dessa base da Balm. Gente, talvez pareça meio complicado para vocês, mas acompanha o passo a passo que você vai conseguir reproduzir e você vai ver o resultado final que vai ficar bem direitinho. Apliquei a base, né, depositei a base, agora eu venho com o pincel, dando batidinhas e esfumando. E o que que aconteceu aqui? Este pincel não é o pincel ideal para eu estar fazendo isso. Eu gosto de fazer isso com o pincel Duo Fiber, mas como eu estou, né, sem os meus produtos aqui, eu tentei utilizar este pincel e não deu certo, amiga. Não ficou legal, não gostei do resultado. Eu venho com a esponjinha, dando batidinha, a esponjinha tá úmida, eu dei batidinhas. Ficou tipo uma segunda pele, mas na hora que eu tava aplicando a base, perceba desse lado que agora vocês vão ver. Quando eu vou dando batidinhas e esfumando a base, vai observando como que fica tudo marcado. O pincel deixa marcado, tira a base do lugar, não ficou legal. Então, eu vou aplicar novamente com a esponjinha, vou depositar a base e depois eu vou dando batidinha e tudo com a esponjinha, ao invés de estar usando o pincel. Por isso é importante você utilizar os pincéis corretos para que isso não aconteça com você. Agora sim, com a esponjinha, eu vou aplicando a base e vou esfumando em todo o meu rosto. Percebe que eu vou pressionando ali no cantinho do nariz, né, para aplicar em todos os cantinhos do rosto. Vou dando batidinha com a esponjinha. Gente, parece que a base não tá no tom certo da minha pele, né, porque a minha pele aqui do rosto parece que tá um pouco mais avermelhado, né, aquele fundo de pele avermelhado. Só que observe o restante do meu corpo, aqui, o cólon, o pescoço, é mais nesse tom mais amarelado, por isso que eu tô aplicando essa base. Agora, troquei o lado da esponjinha e agora sim eu vou esfumar aquela parte que eu tinha aplicado aqui nos olhos. Como eu deixei a base ali um pouquinho descansar, e eu falei, né, essa base tem um efeito acetinado, observe como que vai ficar bonito, gente. Eu vou virar de lado para vocês observarem melhor, porque de frente assim tá dando meio que um reflexo. Agora, olha de lado. Olha que efeito acetinado maravilhoso, cobriu tudinho, não ficou avermelhado. E um detalhe, eu gosto muito de usar essa esponjinha, aquela esponjinha que parece uma manga, né?
manguita, manguinha, não sei, porque ela encaixa certinho. Você pode usar a esponjinha que você tiver, pode usar o pincel que você quiser, da sua preferência. Nesse caso aqui eu tô usando essa esponjinha porque eu gosto muito que ela entre em todos os cantinhos. Aliás, eu já percebi que essa esponjinha se tornou uma das queridinhas, principalmente dos maquiadores. Atenção, amiga, que esse passo é muito importante. Assim que você esfumar o corretivo abaixo dos olhos ou a base, você precisa selar. Observe que eu tirei o excesso do pó que estava ali na esponjinha. Eu estou usando um pó solto, esse é um pó banana. E eu vou aplicando com essa esponjinha de veludo, selando todos os cantinhos abaixo dos meus olhos, para não marcar nas linhas de expressões, para não deixar a base acumular. É importante que assim que você esfumou ali o corretivo ou a base abaixo dos olhos, você venha selando. Observe que eu não usei muito produto, até porque eu tenho uma pele madura, mas olha, aplicou a base, esfumou ou aplicou o corretivo abaixo dos olhos, em seguida tira o excesso do pó da esponjinha e já sela tudinho. Porque se você ficar com a base ou corretivo úmido ali, o movimento natural que você faz dos olhos vai fazer aquele corretivo ou aquela base acumular nas linhas de expressões. Então é importante sempre você vir com a esponjinha para tirar qualquer acúmulo de base e depois você vem selando com um pó solto, um pó bem levinho de preferência. Observe que eu estou aplicando o pó nesses pontos para fazer os pontos de iluminação. Agora tô com o pó compacto da Melu, esse pó é da Ruby Rose, ele é um tom mais escuro que o tom da minha pele e eu vou fazer o contorno com este pó. Ele é um pó compacto, mas como ele é um tom mais escuro do que o tom da minha pele, eu gosto de usá-lo para fazer o contorno. E sim, gente, eu amo contornar o nariz, mesmo durante o dia eu faço o contorno de nariz, que eu acho maravilhoso. Eu vou usar esse mesmo pó para contornar as laterais do rosto. E eu vou fazer esse contorno que vocês estão vendo aí, porque eu quero dar uma afinada no meu rosto. O contorno ele vai realmente contornar o seu rosto, devolver sombra, mas ele também pode fazer esse efeito aí de luz e sombra, que é tá diminuindo o pó escuro. Ele vai diminuir algumas áreas do seu rosto e o pó claro ele vai ampliar, ele vai dar esse efeito de luz e sombra. Por isso que abaixo dos olhos a gente põe esse tom mais clarinho, que é para tirar a profundidade, né, que é para saltar. Então ele vai vir mais para frente e não vai parecer que a gente tem olheira, que a gente tá com aquela cara de cansada, enfim. E observe que eu tô fazendo esse contorno aqui em volta do queixo, porque como eu disse, eu quero afinar o meu rosto e eu gosto de fazer esse efeito usando o pó. E agora eu vou fazendo o truquezinho, né, de luz e sombra, mas isso depende do formato do seu rosto. Faça o contorno que você gosta, o contorno que é ideal para o seu formato de rosto. Como hoje eu tô com o cabelo preso, né, minha testa fica um pouco saliente, então eu tô aplicando um pouco mais desse pó aqui na minha testa para diminuir um pouquinho mais, né, esse aspecto de testa proeminente. Então, amiga, se você não sabe sobre formato de rosto, sobre contorno, o link que está aqui abaixo é o link do meu curso e lá eu falo sobre tudo isso, formato de rosto, tipo de contorno, tipo de pele, produtos, composições de produtos e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não aconselho que vocês façam, a não ser que vocês tenham experiência. Eu peguei o batom Silk Skin da Ruby Rose e vou usá-lo como blush. Porém, vocês perceberam que eu já usei o contorno em pó, já selei abaixo do rosto. Por isso, eu tô falando para você não fazer se você não tem experiência. Eu peguei ali, depositei, venho com o pincel dando batidinhas e vou esfumar. Ele esfuma super bem, até porque uma parte aqui do meu rosto ainda está molhada, então não vai marcar. Mas se você não tem experiência, amiga, usa um produto em pó. Ou você pode selar todo o seu rosto com pó e depois você vem com um blush em pó que vai deslizar suavemente, não vai marcar, não vai deixar aquela chinelada no seu rosto e nem nenhuma marcação. Como eu já tenho experiência, observe que ficou bem esfumadinho, tudo bem direitinho. Agora eu vou selar aquele blush com esse outro que é o Joy da Pink 21. Eu gosto muito desse blush da Joy, eu acho que ele fica um aspecto lindo na pele. Ele é um rosado puxando pro laranja, um rosado alaranjado, algo assim. Mas eu acho que fica muito bonito na pele negra.
Então, depois de aplicar o produto em creme, a gente sempre vem selando com o produto em pó. Bom, agora eu vou usar esse pó solto da Max Love. Ele é um pó para pele morena e negra. E eu vou selar todo o meu rosto, né? O restante do rosto, inclusive o pescoço, como vocês viram aí, porque eu não havia selado ainda o pescoço. Eu apliquei um pouquinho de base, mas não selei. Então, observe que agora, além de selar o rosto, né? As partes que estavam sem o pó, eu vou vir com o pincel e vou meio que polir a minha pele. Eu vou passar esse pincel por todo o meu rosto, fazendo movimentos circulares, como realmente estivesse polindo a minha pele. Peguei agora aqui um pincelzinho pequeno, mais preciso. Vou misturar o tom champanhe com esse tom mais cobre, né? Mais quente. E vou fazer aqui o pontinho de iluminação na pontinha do nariz e no dorso aqui do nariz. Também gosto de aplicar no ponto alto da sobrancelha, mas eu não vou aplicar o iluminador no meu rosto em si, sabe? Nas maçãs do rosto. Só aqui no dorso do nariz, na pontinha do nariz e no ponto alto da sobrancelha. Porque como essa make é uma make pro dia, eu quero deixar a pele com aquele viço vindo de dentro para fora. E essa make, embora eu não esteja usando iluminador nas maçãs do rosto, vocês vão ver o efeito maravilhoso que fica nessa pele. Agora que a pele já está pronta, vamos para a parte dos olhos. E sim, voltarei novamente com o pó compacto da Ruby Rose. Esse é o pó da Melu, um tom mais escuro que o tom da minha pele, é o mesmo que eu usei para contorno. Observe que eu estou aplicando na minha pálpebra, fazendo movimentos circulares para não deixar nenhuma falha. E no finalzinho ali eu vou puxando, sentido final da sobrancelha, sempre para cima, né? Para a gente estar levantando o nosso semblante, para a gente levantar o nosso olhar, para dar aquele aspecto de pele, né? Bonita, de olhar mais jovial. E o importante de você fazer movimentos circulares para não deixar falha, porque embora você olhar assim no espelho não parece falha, se você não esfumar muito bem, amiga, na hora da foto aparece tudo. A foto revela tudo. Agora eu venho com uma paletinha, essa paleta de blush é uma paleta que eu comprei, mas não gostei muito no meu tom de pele e por isso eu dei essa paleta para minha filha, que a minha filha tem um tom de pele branquinha, né, bem clarinha. Então eu dei essa paletinha para ela, mas eu peguei emprestada para fazer essa parte dos olhos, porque eu quero dar um pontinho de iluminação aqui. Eu quero fazer os olhos um pouco mais claro, só que não tão claro. Eu não quero usar um branco, eu quero usar um tom begezinho. Por isso eu misturei aqui, ó, o tomzinho de bege com esse tomzinho rosado. Só que eu já fiz a resenha dessa paleta aqui, quem viu sabe que essa paleta, eu não sei se o pó que eles utilizaram para fazer essa paleta de blush, se eles usaram talco, o que que eles usaram, eu sei que ela tem um fundo branco, sempre fica esse fundo branco. E como eu tenho pele negra, não fica legal. E como eu tenho pele negra, não fica legal no meu tom de pele. Observe que eu tô misturando o bege com aquele rosadinho e tá ficando, sim, esse tom esbranquiçado na minha pele. Como a minha filha tem a pele branca, né, tem a pele bem clarinha, não fica dessa forma que vocês estão vendo aqui. Nela fica maravilhoso, mas em mim fica assim. Bom, enfim, como eu quero dar essa abertura mais nos olhos, porque os meus olhos, gente, a minha pálpebra, ela é caída. Então, parece que meu olho é um pouquinho menor, mas eu vou usando esses truquezinhos que dá aquela impressão de que meu olho é maior, vai abrir o olhar. Toda vez que você aplica uma sombra branca aqui no início, isso abre o seu olhar. Por isso eu apliquei ali esse tomzinho. E agora eu volto com o pincelzinho sujo do pó compacto, né, daquele pó mais marronzinho, e eu vou agora dar acabamento, só esfumar mesmo para não deixar marcação e ficar tudo bonitinho, bem direitinho ali no lugar. Gente, é uma sombra muito fácil de aplicar, muito fácil de fazer. Apliquei, agora eu venho com um lápis. Estou usando um lápis da Nina Makeup, que esse lápis é maravilhoso, a pigmentação dele é excelente. Encostou, ele já pigmentou. Então, mesmo que você tenha sensibilidade para estar fazendo esse passo, né, que eu tenho muita sensibilidade. Mas olha, eu levanto ali a pálpebra móvel, olho para o lado contrário, onde eu vou aplicar o lápis, porque aí não fica tão sensível. Agora eu vou aplicar também aqui, próximo ao cantinho lacrimal, mas observe que mesmo eu que tenho experiência, fico assim, né, meio bugada aí dos olhos. Agora eu vou aplicar máscara de cílio, bastante máscara de cílios, e depois vou fazer a aplicação dos cílios postiços. Agora eu vou colar os cílios postiços. Aliás, comprei essa cartelinha maravilhosa no Mercado Livre.
Colei os cílios e vou fazer o contorno dos lábios. Vou usar um lápis marrom para estar contornando os meus lábios. Esse lápis não é um lápis de boca, é um lápis de olho. Porém, como vocês sabem, eu gosto muito de usar produtos versáteis e esse lápis é um deles. Então, eu vou contornar os meus lábios usando esse lápis marrom, que ele é um lápis bem macio, e em seguida eu vou usar um outro lápis. Esse outro lápis é um duo e ele sim é um lápis de boca. Perceba que o tomzinho dele é um tomzinho de boca mesmo, rosadinho, que eu acho lindo. É um nude, na verdade. E aí eu vou fazendo meio que esse degradê. O contorno marronzinho, depois eu venho com a corzinha, né, de boca mesmo, um rosadinho maravilhoso, que fica lindo. E vou esfumando ali todos os meus lábios com ele. Agora eu vou fazer a aplicação do gloss labial para poder, né, dar um acabamento aí maravilhoso. Gente, perceba que eu já tô com aquela cara de gringa, sabe? Aquela latina americana. Eu acho lindo esse estilo de make. E aliás, é uma inspiração da gringa que eu peguei e eu amei. E olha isso, amiga. Olha esse resultado sensacional. Agora me diz, parece que essa pele é a mesma desta pele? Gente, olha só a pele natural e agora o resultado da make. Uma pele belíssima, uma make elegante. Dá para você ir para qualquer lugar, desde o trabalho até um evento maravilhoso. E o viço que está nessa pele, o glow que está vindo de dentro para fora. Gente, sensacional. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais, se inscreva no canal, deixe o seu like para eu saber que você gostou. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e lembre-se de compartilhar. Coisa boa a gente tem que compartilhar com as nossas amigas. Um forte abraço para todos vocês, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.